Mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz. Nós somos o Projeto Edificar e queremos falar da graça de Deus, do amor de Deus, da revelação da palavra do Senhor Jesus para cada um de nós. Nosso tema desta manhã é Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Nosso tema desta manhã, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu agir em nós, muito obrigado pelo teu mover em nossas vidas. Direciona-nos ao caminho novo e vivo e que venhamos a viver as tuas verdades, entendendo que o Senhor continua sendo bom, entendendo que o Senhor continua sendo Deus, entendendo que agindo tu, ó Deus de poder e de glória, ninguém poderá nos impedir de avançar, de ir avante. Graças nós te damos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Diz a palavra: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Nós vivemos uma vida muitas vezes cansada, no limite, ou com aquele velho discurso de que eu não aguento mais. Eu não aguento mais a falta de dinheiro. Eu não aguento mais a falta de saúde. Eu não aguento mais esse filho. Eu não aguento mais essa filha. Eu não aguento mais esse marido. Não aguento mais essa mulher. Eu não aguento mais essa igreja. Eu não aguento mais o meu patrão. Eu não aguento mais a vida. A vida é pesada demais para mim. Eu não estou aguentando mais. E nós vivemos uma vida cansada e no limite. O povo de Deus, o povo estava cativo na Babilônia. Deus tinha dado uma promessa de restauração e de libertação àquele povo. O povo se tornou cativo da Babilônia porque andou por maus caminhos. E aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E o povo andou desviado da face de Deus. E sem Deus nós não temos vida e não temos esperança. O povo viveu o seu bel prazer, a sua maneira. E a sua maneira vai se encontrar caminhos de morte e não caminhos de vida. Então o povo estava escravizado, o povo estava na Babilônia. E o povo estava dizendo: eu não estou aguentando mais. Nós estamos cansados, nós estamos no limite, nós estamos fadigados. Aí Deus vem, levanta o profeta e fala através do profeta: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Talvez você até hoje esteja pensando: o que será da minha vida? O que será de mim? O que será da minha família? O que será da minha casa? Porque eu estou cansado, eu estou no limite, eu estou fadigado, as coisas estão dando errado, eu estou vivendo cativo do cheque especial, eu estou vivendo cativo, eu estou vivendo como um escravo, trabalhando no sábado, trabalhando no domingo, trabalhando no feriado, trabalhando todos os dias para poder pagar as minhas contas, porque eu não tenho condições de viver, mas não tenho condições de dar um passo adiante, e o sistema está me escravizando, e eu não consigo mais sair disso, eu estou vivendo uma vida no limite. E Deus vira para você e vira para mim e fala para cada um de nós: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Deus tem
dizer: eu tenho um plano de prosperidade para você, eu tenho um plano de libertação para você, eu tenho um plano de transformação de vida para você, porque eu continuo sendo bom, eu continuo sendo Deus, eu não mudei, eu não virei a minha face, foi você que virou a tua face, foi você que seguiu o teu caminho, eu não mudei, eu continuo aqui com a minha face posta em ti, eu continuo aqui com o meu coração pulsando em ti, eu continuo aqui com os meus braços abertos para ti, eu continuo aqui trazendo provisão para a sua vida. Eu sei o plano que eu tenho para você. É plano de te fazer prosperar, não é plano de te causar dano, é plano de te dar esperança e um futuro. Deus tem um plano de nos dar esperança e um futuro. Mas nós nos sentimos desanimados, nós chegamos à exaustão, porque nós corremos do nosso próprio jeito. Paulo apóstolo vai dizer: eu não corro como quem esmurra o vento. Mas nós muitas vezes corremos como quem esmurra o vento. Nós lutamos com adversários invisíveis. Nós usamos a nossa energia, a nossa força em coisas que não são para serem usadas. Nós fazemos coisas que não precisamos fazer. Nós agimos em situações que não deveríamos agir. E aí o que acontece? Ficamos fadigados, nos sentimos desanimados, nos sentimos exaustos, e nós passamos a achar que a vida é dura demais. A vida é dura demais, pastor. A vida é muito dura. Mas é porque nós carregamos fardos demais também nos nossos ombros. Nós colocamos fardos demais nos nossos ombros. E eu vejo pessoas que deixaram de viver porque estão carregando os fardos dos seus filhos. Criaram os filhos cresceram, os filhos amadureceram, os filhos casaram, os filhos tiveram os seus filhos, e aí a pessoa deixou de viver porque eu tenho que cuidar do meu neto, eu tenho que cuidar da minha neta, eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar? Você é avó, você não é mãe, você já cuidou da sua filha, do seu filho. Quem tem que cuidar do neto agora é a própria mãe, é a sua filha. O seu neto, quem tem que cuidar é a sua filha, é o seu filho. Mas não, nós carregamos esses fardos demais. Colocamos fardos desnecessários nos nossos ombros. Não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer... Mas quem disse que você tem que fazer isso tudo? Quem disse que você tem que se meter nisso tudo? Quem disse que você tem que se oferecer para isso tudo? Tenha um foco na vida, tenha uma direção na vida. Entre naquilo que Deus colocou para você entrar, não vá além. Mas nós não, nós queremos fazer tudo, nós queremos resolver tudo ao mesmo tempo, porque nós nos achamos super-homens, super-mulheres, nós nos achamos seres especiais demais, nós nos achamos capazes de realizar tudo. Mas quando nós nos metemos nisso tudo e nós nos olhamos trancafiados, presos, escravizados, e nós começamos a olhar e começamos a dizer: Deus, a vida é dura demais, a vida é pesada demais. O engraçado é que nós não temos a capacidade, de pensar um só instante de que por que a vida está sendo dura demais? Por que a vida está nos castigando tanto? Nós não temos a capacidade de pensar por que isso tudo está acontecendo com a gente. Nós não conseguimos um momento refletir e ver por que nós estamos vivendo essa exaustão, esse cansaço, por que nós estamos vivendo isso. Porque se nós pararmos, nós veremos que colocamos fardos demais nos nossos ombros. Nós nos focamos naquilo que é ruim, um problema do ser humano. Se focar naquilo que é ruim, só conta a derrota. A vitória não conta, só conta a derrota. Está tudo difícil, está tudo complicado, a luta é grande, os problemas são grandes. Minha mulher olhou hoje de cara feia para mim, meu marido hoje pisou no meu pé.
O meu filho acordou, deu uma baforada na minha cara, quase que me desmaiou. Tá tudo ruim, tá tudo difícil, tá tudo isso, só conta a derrota. Só lembra daquilo que machucou, da pessoa que abandonou, da pessoa que feriu, da pessoa que traiu. Ah, porque lá atrás, 20 anos atrás, eu fui abandonada. Há 15 anos, 8 meses e 3 dias eu fui traído. Aí carrega aquilo a vida inteira. A vida inteira carrega aquilo. Não recebe cura. O pastor está dizendo que é fácil? Não, não é que não. Eu estou dizendo que tem cura. Eu estou dizendo que tem esperança. Eu estou dizendo que tem provisão. Eu estou dizendo que tem prosperidade. Mas nós continuamos vivendo na Babilônia. Nós continuamos vivendo com o assunto do passado. Nós continuamos pensando que se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquele concurso público, se eu não tivesse abandonado aquela menina, se eu tivesse casado com fulano de tal, se eu tivesse... O se já passou, gente. Esquece o passado. Passou. Vive o presente. E o futuro pertence a Deus. Mas eu tenho que viver o melhor agora. Eu tenho que viver o melhor agora. Eu tenho que entender de que Deus ele tem uma provisão para mim. É Ele que conhece os planos que Ele tem para mim e para você. E os planos dele são de nos fazer prosperar e não de nos causar dano. Aquilo que nos causa dano, aquilo que não cura, não é plano de Deus. Deus ele pode até permitir que uma situação adversa aconteça, mas Ele vai entrar com provisão. Ele pode até permitir que um momento de luta e de dificuldade se levanta mesmo, mas Ele vai entrar com provisão. Porque o plano dele não é de causar dano, é de trazer prosperidade. O plano dele não é de ficar tudo na mesma, mas é de nos dar esperança, de nos dar um futuro. Há um bom futuro e não será frustrada a nossa esperança. É promessa do Senhor. E se é promessa do Senhor, eu tenho que abraçar essa promessa. Mas para abraçar essa promessa, eu preciso entender quais são os planos de Deus na minha vida. Eu preciso aprender a caminhar segundo aquilo que o Senhor pré-estabeleceu para mim. Porque se eu caminhar naquilo que Ele pré-estabeleceu para mim, eu vou saber que é caminho de vida. Por mais que muitas lutas e muitas pedras se levantem, mas vai ser caminho de vida. Mas se eu andar no meu caminho, na minha vontade, do meu jeitinho de ser, aí eu vou me frustrar. Aí eu não vou ter esperança. Aí eu vou continuar cheio de carrapichos. Aí eu vou continuar machucado pela vida. Aí eu vou continuar ferido. Aí eu vou continuar sem perdoar aquela pessoa que me abandonou no passado. Aquela pessoa que me machucou há 23 anos atrás e 4 dias e 8 horas. Preciso deixar isso para trás e andar naquilo que o Senhor pré-estabeleceu para mim. Você precisa entender isso para a sua vida também. Existem momentos de lutas? Sim. Mas eu preciso estar estabelecido naquilo que Deus estabeleceu para mim. Atos capítulo 16. Nem tudo é fácil. Nem tudo é 2 mais 2 igual a 4. A vida não funciona assim. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Quinto livro do Novo Testamento, Atos. Capítulo 16, versículos 16 ao 34. Vamos ler. Certo dia, indo nós para o lugar de oração. Você tem uma caneta, sublinhe, lugar de oração. Certo dia, Atos 16, 16 ao 34. Certo dia, indo nós para o lugar de oração. Sublinha, lugar de oração. Circule, lugar de oração. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações.
Essa moça seguia Paulo e a nós. Isso aqui é Lucas relatando, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando. Sublinhe, circule. Paulo e Silas estavam orando e cantando hino a Deus. Sublinhe, cantando hino a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Impressionante essa história. Paulo e Silas estavam em missão. Paulo e Silas estavam evangelizando. Paulo e Silas estavam anunciando a grande salvação em Jesus Cristo. Mas uma escrava com espírito de adivinhação, que dava muito lucro a seus senhores, todos os dias que eles passavam, aquela escrava falava: esses aí são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação, eles anunciam o caminho da salvação. E aquela mulher escrava continuava ali dando dinheiro para os seus senhores. Certa feita Paulo foi e repreendeu aquele espírito maligno, e aquela mulher foi liberta daquele espírito que a escravizava, aquele espírito de adivinhação. Ela era uma escrava. Os seus senhores falaram: tomamos prejuízo, ela estava trazendo muito dinheiro para a gente, e agora esse espírito que aprisionava não está mais aprisionando ela, porque esse camarada, esse tal de Paulo, usou o nome poderoso de Jesus, o nome que é sobre todo nome, e essa mulher agora foi liberta. Infelizmente as pessoas não querem libertação dos outros. Infelizmente as pessoas preferem a escravidão do que verem a libertação. As pessoas estão preocupadas com o seu lucro, não estão preocupadas com o prejuízo da outra. Se a pessoa vive a religiosidade, se a pessoa vive presa a espíritos enganadores, se a pessoa vive ao espírito do medo. Os líderes não estão preocupados com isso. Estão preocupados com o seu retorno. Retorno a qualquer preço. Lucro a qualquer preço.
e levaram Paulo e Silas à praça e anunciaram às autoridades: olha, esses homens estão pervertendo aqui a nossa fé, porque eles ensinam coisas que nós não devemos aceitar, que nós não devemos nem ao menos tolerar, e eles estão aqui anunciando isso. E as autoridades prenderam Paulo e Silas e os açoitaram. Imagine só, você está numa cidade estranha à sua, em missão, em nome de Deus, propagando libertação, ser acusado, ser preso, ser julgado injustamente, ser açoitado, ferido, muito ferido, ser lançado na prisão, ter os seus pés presos. Talvez Paulo e Silas podiam dizer: estou cansado, estou no limite, não aguento mais. Essa história de missão é complicada. Anunciar o nome desse Deus é mais complicado ainda. Vou desistir, vou parar. Eles podiam dizer isso. Nós dizemos isso muitas vezes nas nossas vidas. Nós queremos ver a diferença entre a vida de homens às quais o mundo não era digno de recebê-los, homens como Paulo, homens como Silas, mas nós precisamos analisar o caráter desses homens e o nosso caráter. Versículo de número 25 diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando. Tinham sido espancados, tinham sido aprisionados, tinham todos os motivos para desistir, mas eles estavam orando. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eles estavam orando, e a Bíblia diz mais, que eles estavam cantando hinos a Deus. Hoje as pessoas cantam hinos a qualquer um, raramente cantam a Deus. A música evangélica está numa pobreza quase que absurda. Olha para mim, entra na minha casa, faz por mim, os outros é que se dane. A música evangélica hoje em dia está numa pobreza quase que absurda. Mas a Bíblia vai dizer que eles estavam orando e cantando hinos a Deus. O que quer dizer isso? Eles não estavam dizendo: Senhor, vem e me liberta dessa prisão, vem um terremoto e abre essas portas aqui para eu sair. Não, eles estavam orando, muito provavelmente dizendo: Senhor, muito obrigado por participar dos seus sofrimentos, muito obrigado por nos achar capazes de em alguma coisa sermos semelhantes a Jesus e participarmos dos seus sofrimentos. Senhor, graças nós te damos, porque Tu és maravilhoso, Tu és o Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Eles não estavam pedindo para Ele, eles estavam agradecendo a Deus. Essa é a diferença do caráter de um homem a qual o mundo não foi digno de receber. A Bíblia vai dizer que os outros presos os ouviam. Imagine só, aqueles presos lá, também acorrentados, presos por sabe Deus os motivos, falando: esses camaradas são malucos, são dois malucos. Qual é a história deles? São uns bíblias aí, são uns crentes. Eles foram espancados agora, foram açoitados, tomaram 40 açoites menos um, 39 açoitados em cada um, e agora estão aí presos, cheios de feridas, cheios de machucados. Como esses caras estão cantando, estão orando, estão louvando a Deus? O que é isso? Esses caras são loucos. É verdade, servir a Deus é um pouco de loucura, né? Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Eles não pediram para eles, eles agradeceram a Deus.
Nós cantamos uma canção, eu quero te agradecer. Nós estamos muito acostumados a pedir. Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha esposa, abençoa meu filho, abençoa meu irmão, abençoa meu primo, meu tio, abençoa aquele negócio que eu estou entrando, abençoa também para eu ganhar um pouquinho mais, me abençoa também aquele tênis novo que eu comprei, abençoa para durar uns 3 anos, não tem que comprar outro, abençoa, me abençoa, Senhor Jesus, me abençoa, me abençoa, me abençoa! Nós estamos acostumados com isso. A mídia impregnou a nossa cabeça com isso. Essa religiosidade impregnou as pessoas com uma falsa prosperidade. Uma falsa prosperidade. Porque acham que prosperidade é ter e não repartir. Prosperidade é repartir. Prosperidade é eu comer e você comer também. Prosperidade é eu ter, mas você ter também. Prosperidade é isso. Já diria Paulo Capelletti. Prosperidade é isso. Mas não. A religiosidade, a religião propaga que prosperidade é você ter. É os seus terem. É olhar para o seu umbigo. É olhar para a sua vida. E isso é que importa. Mas o reino de Deus ensina totalmente diferente. O reino de Deus diz que é de comum direito nós termos. E Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus numa situação mais adversa possível. A Bíblia vai dizer que houve um grande terremoto. A Bíblia vai dizer que o carcereiro se desesperou porque achou que todos haviam fugido, ele iria se matar. Paulo disse, não, espera, estão todos aqui. A Bíblia vai dizer que aquele carcereiro virou para Paulo e disse, Paulo, homem, como é que eu faço para receber essa salvação? Como é que eu faço para ter essa salvação? Como é que eu faço? Paulo e Silas responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Porque a salvação não é só para nós, a salvação é para a nossa família. Porque Deus sempre pensa no coletivo, Ele não pensa no individual. Quem pensa no individual somos nós. Crê no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E a Bíblia vai dizer que houve salvação naquela casa. Que o Evangelho foi pregado ao carcereiro e aos de sua família. E que houve salvação. A Bíblia vai dizer de que houve alegria. O versículo 34 vai dizer que o carcereiro os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Houve partilha. É como se o carcereiro estivesse dizendo, vocês deram um pão vivo que desceu do céu, vocês deram um vinho novo para mim, e eu agora quero repartir a minha mesa com vocês também. Isso é cristianismo. Isso é entender o propósito de Deus, do Deus que continua sendo bom, do Deus que continua sendo Deus. Talvez para Paulo e Silas tenha demorado um pouco menos de tempo do que para a gente, mas para a gente tem que chegar o dia do aprendizado. A gente precisa aprender a confiar no Deus que faz milagres. Nós precisamos aprender a depender desse Deus. Senhor, eu quero aprender a confiar em Ti. Os montes podem se abalar, a terra pode estremecer, mas Tu és bom, Tu és o nosso Deus. Nós precisamos aprender desse Deus que ouve a nossa oração. Nós precisamos aprender desse Deus que nos vê antes de nos ouvir. Nós precisamos aprender a confiar no Deus que se faz presente aqui, lá, acolá, onde quer que nós venhamos estar. Nós precisamos aprender a depender e confiar nesse Deus. Dá uma corridinha para Mateus, volte um pouquinho. Mateus capítulo 11. Mateus 11, 28. Diz a palavra.
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez você esteja cansado e sobrecarregado, mas há uma promessa de Jesus: Ele vai nos dar descanso. Mas há uma palavra que precisamos entender. Precisamos ir a Ele. Ele vai dizer: venham a mim. Ele já nos buscou para nos salvar? Sim. Já veio a esse mundo, buscou a ovelha perdida, morreu a nossa morte, ressuscitou. Isso nós já sabemos de cor e salteado. Sim. Já nos deu nova vida, já nos fez reis e sacerdotes. Glória a Deus por isso. Nós precisamos entender isso. Mas aqui ele está dizendo: ó, você que está cansado, você que está sobrecarregado, porque a vida cansa, a vida sobrecarrega, você colocou muitos fardos nos seus ombros, você está sofrendo muito, venha a mim. A parte dele ele já fez, agora nós precisamos fazer a nossa, ir a Ele, e Ele nos dará descanso, diz a palavra de Deus. O problema é que nós estamos muito acostumados a ficar sentados. Nós estamos muito acostumados a ficar na nossa zona de conforto. Nós estamos muito acostumados a esperar Deus agir, porque nós sabemos que a Bíblia diz que operando Deus ninguém impedirá. E eu sei disso, e é verdade, a Bíblia não está mentindo de fato, mas nós esperamos Deus agir sempre. Ele age sempre, sim, mas Ele está convidando você e eu a irmos até Ele. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Há um chamado para você e para mim, para nós irmos para Ele. Volte, Mateus 6, 34. Diz a palavra: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não ande ansioso com o dia de amanhã. Se preocupe com hoje. Vá a Jesus hoje. Abrace Jesus hoje. Deixe que o amanhã, que a Deus pertence, chegue no amanhã. E no amanhã eu vou continuar entrelaçado com Deus. E entrelaçado com Deus eu sei que eu estou bem. As lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas eu sei que eu estou bem. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã traz as suas próprias preocupações. Aprenda a dar um passo de cada vez. Vamos dar um passo por vez. Não é para ficarmos parados, não é para ficar na nossa zona de conforto, mas não é para sair esmurrando o ar. É para sair dando um passo de cada vez. Dia após dia, hora após hora, um passo de cada vez. Sem duvidar. Sem duvidar. Corre lá para Tiago, lá no finalzinho, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 8. Sem duvidar, Deus. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Motivo de grande alegria passar por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sublinhe: maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. É para pedir?
sem duvidar. Porque se você tem dúvida no seu coração, vai dizer Tiago, irmão de Jesus, você é semelhante à onda do mar, você é levado e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Aquela pessoa que não vive por fé, não vive a plenitude de Deus. Quem não vive por fé, não vive a plenitude de Deus. Viver por fé é entregar tudo a Deus. Senhor, eu estou indo a Ti. Senhor, eu estou caminhando na Sua direção. Senhor, eu estou buscando estar entrelaçado nos Teus braços. Eu estou fazendo aquilo que a mim cabe fazer, mas o impossível é com o Senhor. Aquilo que era para eu fazer, eu fiz. Aquilo que era para eu fazer, eu fiz da melhor maneira possível. Mas agora, além disso, eu não consigo fazer. E eu entrego para o Senhor, porque o Senhor é o dono do sim. O Senhor é o dono do amém. O Senhor tem a boa, agradável e perfeita vontade para mim. O Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor tem um tempo perfeito para mim. E eu entrego tudo a Ti. E eu espero em Ti, sem duvidar. Sem duvidar. Se nós fizermos assim, nós veremos as maravilhas do Senhor e nós entenderemos que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Vamos dar uma corridinha, nosso horário já está estourando. Romanos capítulo 8. Você conhece bem o texto, mas nós queremos ler contigo. Romanos capítulo 8. Versículos 31 ao 39. Vai dizer o Evangelho: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será o perigo? Será a espada? Como está escrito, por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, eu não estou falando de triunfalismo. Paulo apóstolo também não está falando de triunfalismo, porque a igreja aprendeu erradamente a viver um triunfalismo. Tudo que você fizer vai ser abençoado, tudo que você fizer vai prosperar, tudo que você fizer vai para frente. E a pessoa vai começar a se desiludir, porque muitas coisas não dão certo. Muitas coisas não dão certo, muitas coisas não saem da maneira que nós pensamos. Eu não estou aqui ensinando triunfalismo para ninguém, que triunfalismo é maligno, eu não estou aqui ensinando isso. Eu estou aqui ensinando aquilo que a Bíblia diz para mim, de que teremos lutas, de que teremos dificuldades, que nós somos considerados como ovelha para o matadouro. Todos os dias somos entregues à morte. Nós somos muitas vezes ultrajados, nós somos muitas vezes humilhados, nós somos muitas vezes colocados para trás, nós somos muitas vezes dispensados, nós somos muitas vezes abandonados. Verdade! Mas nada disso vai poder nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele nos ama e nos ama muito. Não vai ser a minha fraqueza, a minha debilidade, não vai ser a tua fraqueza, a tua debilidade que vai nos afastar do amor de Deus. Ele nos ama e Ele nos chama a viver uma vida transformada. Ele nos chama a nos moldar à imagem e semelhança de Jesus. Ele continua sendo bom, queridos. Ele continua sendo Deus. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos viver o que aprendemos. Porque quando nós somos crianças, Paulo apóstolo vai dizer, nós falamos coisas de criança.
Mas quando nós crescemos, nós passamos a ter uma linguagem de adultos, uma linguagem madura. Mesma coisa na vida cristã. Já passou o tempo da infância. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Mas nós não podemos ser frutas podres, frutas estragadas. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Crescemos, frutificamos, amadurecemos. Agora precisamos dar um sabor para a vida. Precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos na nossa jornada e na nossa caminhada cristã por fé. Para terminarmos, vamos ler mais 2 textos. Avance um pouquinho. 2 de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vai dizer a palavra: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Por fé. E pelo que nós vemos, nós vamos falar assim: não tem jeito. Não tem solução. Pelo que nós vemos, nós vamos parar. Nós vamos desistir. Nós vamos abandonar tudo. Mas nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. E fé em quem? Fé em Deus, que continua sendo bom e que continua sendo Deus, que continua nos amando, que continua nos justificando, que continua nos perdoando, que continua exercendo misericórdia, que continua exercendo graça sobre nós. Fé em Deus, no Deus que nos ama e nos ama muito. Capítulo 12 de 2 de Coríntios. 2 de Coríntios 12, 7 ao 10, para terminarmos. O apóstolo vai dizer: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Sublinhe: pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo está falando de dependência. Paulo está falando de esvaziamento. Paulo está falando: eu não dependo das minhas forças. Eu não dependo de ser cidadão romano. Eu não dependo do meu conhecimento, da minha sabedoria. Eu não dependo da minha bagagem. Eu não dependo daquilo que eu aprendi aos pés de Gamaliel. Eu não dependo por ser doutor da lei. Eu não dependo disso. Eu dependo de Deus. Eu me esvazio de mim mesmo, porque existe um mensageiro de Satanás me esbofeteando. Talvez você na sua vida tenha um mensageiro de Satanás te esbofeteando o tempo todo. O tempo inteiro tem alguma coisa que está te atormentando. Talvez você já tenha, tal qual Paulo, orado e dito: Deus, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais isso. Mas Deus diz para você e para mim: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. A graça de Deus te basta. A graça de Deus me basta. É a graça de Deus que vai nos avançar, vai nos fazer avançar, nos fazer sair de situações de fraqueza, de insultos, de necessidades, de perseguições, de angústias, e nos fazer alcançar tudo aquilo que Deus projetou para você e para mim. É a graça dele. A graça que faz com que nós, na nossa fraqueza, sejamos fortes, robustecidos, fortificados no Senhor,
que em nós habita através do Santo Espírito da promessa. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Creia nisso. Espere nele. Descanse nele. Confie nele. E o mais ele fará. Receba do Senhor o melhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé, queridos. Senhor Deus, graças te damos por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado por continuar sendo bom e por continuar sendo Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua provisão, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por a tua graça nos bastar. Muito obrigado. Despeça-nos na tua paz e no teu amor. Que tenhamos uma semana profética de bênçãos e bênçãos sem medidas, para o louvor do teu nome, para o engrandecimento do teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você é abençoado. Você é mais do que vencedor. E desde já eu te declaro inabalável, no imutável conselho de Deus, e sob a infalível cobertura de sua eterna graça, hoje e sempre, reinando em vida. Vá em paz, vá feliz, aplauda Jesus bem forte, porque ele é digno. Glória a Deus.